Então, terceirão do planeta, sejam muito bem-vindos. A minha casa, né? Rodrigo Paladino aqui na área. A gente vai trocar uma ideia hoje, filhotinho, sobre as nossas orientações de estudos semanais da semana 1 e da semana 2. A gente está conversando sobre classificação científica, sobre mecanismos pelos quais a classificação científica dos seres são feitas. E eu conversei com vocês que existe um aspecto clássico e um aspecto moderno em relação a isso. Quando a gente leva em consideração o aspecto clássico, a gente está falando basicamente sobre a taxonomia sistemática linneana. Então, a gente está levando literalmente em consideração os critérios que Linné utilizou para poder classificar os seres vivos. Então, a gente conversou sobre o que a gente chamou de categorias taxonômicas, a gente conversou um pouquinho sobre as regras de nomenclatura científica, e nós vimos, queridos, que com o passar do tempo, o avanço na compreensão de comparação entre os seres, o avanço, por exemplo, na parte de embriologia, bioquímica, genética e depois de genética molecular, fez com que a gente utilizasse outros critérios mais recentes para poder classificar os seres vivos, para poder analisar, enfim. E aí o seguinte, qual que é o bate-papo a respeito disso? Como eu te disse, tem a parte clássica e a parte moderna, assim como em evolução, a parte clássica e a parte moderna. Genética, a parte clássica e a parte moderna. Vou espelhar minha tela aqui, filhotinho, só para passar rapidamente pelos slides, eu enviei ele para vocês. Você vai perceber que nos nossos slides, a gente basicamente tem um sistema muito parecido com o que estava no nosso quadro. Então é o seguinte, ó. Essa aqui foi a nossa orientação de estudos semanais da nossa primeira semana, beleza? Aí eu coloquei uma videoaula que não fui eu que fiz, coloquei os slides, que foi, eu acho que é o que eu vou projetar aqui para vocês, e coloquei uma coletânea de questões vestibulares. Na semana 2, filhotitos, eu já mostrei para você onde que aquele assunto estava localizado no seu material didático com algumas questões. Então é o seguinte, Paladino, precisa me devolver isso? Não. Quando a gente voltar de aulas, eu dou visto nisso tudo, tá? Nós estamos na expectativa, filhotes, que esse processo nosso quarentena não dure meses, como aconteceu em outros lugares, exatamente porque a gente está, de certa forma, parando antes, saca? Então, a discussão e a expectativa é essa, tá? Então, voltando nossos slides, eu vou passar mais brevemente por eles, porque uma parte dessa discussão foi feita em sala, foi o último sábado que a gente se encontrou, né? Então, é esse, é o slide que chegou para vocês, né? Disponível. Então, a gente está conversando sobre classificação dos seres, lembrando da ideia de que as categorias, né, de classificação científica são basicamente subconjuntos. O Linneu, que é o cara que estabeleceu essa ideiazinha toda, todas as regras a respeito da nomenclatura binomial, aí eu expliquei ela para vocês baseado em nomes científicos especificamente, então o nome é pelo menos binomial, tem alguns nomes científicos que tem 3. Você só tem uma letra maiúscula, que é a primeira, ele precisa vir destacado, seja em itálico ou então sublinhado, tá? E era em latim. Essas são as regras que você vai precisar para poder resolver a questão de vestibular. Tá? A gente conversou sobre o que a gente chamou de categorias taxonômicas, e a gente foi vendo, filhotinhos, que à medida que você avançava, cara, de reino em direção à espécie, quanto mais subconjuntos você ia formando, quanto mais você ia descendo um subconjunto, cara, mais as características das criaturas eram comuns entre si, até você chegar em espécie, basicamente. Então eu estou dizendo o seguinte, se duas criaturas são da mesma família, elas obrigatoriamente vão ter mais características em comum entre si do que dois seres que sejam da mesma ordem. Porque família é um nível mais próximo de espécie, que é o grau mais parecido que tem, né? Nossa, cara, deixa eu fazer um parênteses. Com o passar do tempo, a gente foi estabelecendo um negócio que a gente chama de subespécie. Então, já existe subdivisão dentro de espécie, mas levando em consideração a taxonomia clássica, espécie é o nível mais profundo, tá bom? Não podia deixar isso de fora, porque senão ia ficar errado, isso que ele está discutindo aqui. Filhotitos, então olha só. Todos os outros slides vão reforçar em vocês a ideia de que os seres foram separados por características comuns e que a gente foi separando esses grupos, queridos, basicamente em subconjuntos. A ideia, por exemplo, um reino, ele é um dos subconjuntos dentro de um domínio. Um filo, ele é um subconjunto dentro de um reino e assim sucessivamente até você chegar em espécie. Pode ser que você tenha encontrado, internet afora, subfilo, subordem, infraordem, superfamília.
pensa que Linneu estabeleceu isso em 1735, cara. Então, com o passar do tempo, a gente foi criando outras categorias dentro dessas clássicas, tá bom? Então, é um slide que traz pra gente a mesma ideia, tá? Eu tenho aqui várias criaturas do mesmo gênero, Felis, e aqui eu tenho uma espécie específica, como eu te disse, cada um desses, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, são subconjuntos dentro de um grupo maior. É essa a ideia. Então, eu coloquei para vocês algumas classificações. Paladino, eu preciso saber de todas as criaturas? Não. Você sabe de todas as criaturas? Não. Nem ideia, manos. Eu tenho uma noção mais geral, cara, dos grupos que a gente trabalha com mais ênfase. No ensino médio, que eu também acabei trabalhando com mais ênfase no grupo no ensino superior. Então, por exemplo, na universidade, cara, eu trabalhei com uma família de plantas chamada de Asteraceae. Aí eu conheço um bocado de gêneros, um bocado de espécies dentro dessa família. Mas isso não significa que eu conheça todas as famílias botânicas, entende? À medida que a gente for fazendo a discussão, tanto a respeito de botânica quanto a respeito de zoologia, o que a gente vai fazer, o que nós professores vamos fazer com vocês, é mostrar para vocês algumas dessas classificações aplicadas aos grupos. Então, por exemplo, em zoologia, quando você está estudando assim, ó, poríferos, quinidários, plateumintos, e lá nos plateumintos, você lembra que estão subdivididos, né? Tremátoda, cestoda, trubelária, por exemplo. Tudo isso, cara, são subdivisões dentro de um filo, por exemplo. Aí, à medida que a gente for avançando, né, nos filos dentro do reino animal, a gente vai conversando sobre as outras subdivisões deles. Esse slide aqui só fez uma parte comparativa e está destacado em vermelho em que é diferente. Então, assim, ó, um cão e um humano é classificado igualmente até o nível de classe. Em ordem, os humanos já vão para a ordem dos primatas e o cão vai para a ordem carnívora. Primata e carnívora são dois subconjuntos dentro da classe dos mamíferos. Beleza? É esse rolê. Vou passar mais rápido por esse trecho porque eu quero chegar logo na parte de filogenética, que é o destaque que eu quero dar para vocês. Então, esse trecho aqui a respeito dos nomes científicos eu já conversei no slide ali anterior. Tá bom. Mecanismos de classificação científica. Esse de 5 reinos foi bolado por esse cara chamado Whittaker. Eu acho que vale a pena você ter uma noção dessa época e do nome desse cara. Porque eu já vi questões vestibulares fazendo afirmações com o nome e com a época. Não precisa ser necessariamente, cara, saber escrever o nome dele. A menos que você vá fazer questões vestibulares. Cara, eu vou fazer uma universidade que tem prova argumentativa. Aí saber escrever os nomes é relevante, cara. Mas assim... Não, eu só vou fazer provas vestibulares em universidades que têm provas objetivas. Então, mano, você simplesmente reconhecer esse nome aqui escrito, já tá, ó, tem massa. Eu nunca vi, cara, em maio eu faço 20 anos de sala de aula. Eu nunca vi uma questão de vestibular colocar como item assim, ó, escreve lá o Whittaker, aí o item tava errado porque o Whittaker tava escrito com um T só. Tá errado o nome do cara. Nunca vi isso, cara. Toda a minha experiência de trabalho. Nem como aluno, nem de trabalho. Então, a ideia dos reinos estão divididos por características. De novo, a ideia dos reinos dividido por características. Essas características, como nós conversamos em sala, tem a ver com o tipo de célula, se ela é procarionte ou eucarionte, tem a ver com o número de células, se é uni ou pluricelular, tem a ver com o tipo de nutrição, se a criatura é autótrofo ou heterótrofo. Aí o que a gente foi vendo, queridos, é que assim, ó, alguns reinos tinham mais de uma dessas características. Por exemplo, bactérias. É o único reino de organismos que é procarionte, né? A gente chamava isso de reino monera. Todos os demais reinos são eucariontes. Aqui os representantes são todos unicelulares. Alguns autótrofos, alguns heterótrofos. Do lado de cá, todos são eucariontes, alguns alguns pluricelulares. Alguns heterótrofos, alguns autótrofos. Fungos. Todos eucariontes, alguns alguns pluricelulares. Todos heterótrofos. Plantas. Ou plante, ou metafita, se você preferir, foi o que a gente trabalhou em sala também, né? Todos eles eucariontes, todos eles pluricelulares, todos eles autótrofos, incluindo as plantas carnívoras. Animais, todos eles eucariontes, todos eles pluricelulares, todos eles heterótrofos. Aí tá a separaçãozinha com as características nesse slide, uma tabela fazendo uma separação das mesmas características que eu acabei de conversar com vocês. E aí, a gente começa a entrar na ideia, cara, quando o Easy propõe a ideia de análise, de classificação baseada em análise molecular.
Então, não é que ele está dizendo para a gente abandonar as outras classificações. Ele está dizendo que esse mecanismo de classificação é um mecanismo mais evolutivo do que o que existia de 5 reinos, por um motivo bastante simples, filhotitos. A análise molecular demonstrou para nós que as criaturas que a gente estava chamando de árqueas, cara, que eram as criaturas que toleram metano, por exemplo, as que toleram ambientes que são muito quentes ou as que toleram ambientes que são muito salinos, nós achávamos que elas eram antigas e a gente chamava essas criaturas de arqueabactérias. Com o passar do tempo, o reino Monera sofreu uma subdivisão. Então, hoje nós temos os organismos que nós chamamos de árquea e os organismos que nós chamamos de bactéria. A análise bioquímica dos ribossomos dessas 3 criaturas, dos organismos que a gente chama de eucariontes e desses aqui que são os procariontes, mostrou que as árqueas têm mais sequências, cara, de RNA ribossômico parecido com os eucariontes do que com o que a gente estava chamando antigamente de eubactéria ou de bactéria, tá bom? Então, essa proposta aqui, ela já é uma proposta baseada em análise filogenética, e o que eu estou chamando de análise filogenética é uma análise de colocar os similares baseado em critérios que sejam genéticos ou moleculares. Essa vai. Só deixar o chat aberto aqui. Tá bom. Aí é o mesmo esquema, tá? Só que ele está representado de uma outra forma. Nesse esqueminha aqui, ó, a árvore está representada de uma forma de ramificação. Esse aqui está representado tipo por chaves, mas é a mesma ideia, tá? Então, ó, o grupo que deu origem às bactérias, o grupo que deu origem às árqueas e os eucariontes como um todo, lembrando que eles também têm divergências entre si. Então, como eu disse para vocês, tem alguns critérios que são considerados artificiais, queridos, porque eles são critérios que, de uma maneira geral, levam a gente a fazer classificações que sejam baseadas em critérios que são análogos. Enquanto que essas comparações aqui, ó, permitem a gente fazer comparações evolutivas, porque, levando em consideração as características anatômicas, a gente eventualmente vai poder analisar características que são homólogas. Se uma característica anatômica tem uma mesma origem embrionária, provavelmente ela também tem uma mesma característica genética e uma origem bioquímica, tá? Então, esse nível de critério aqui, ó, é o que é mais utilizado atualmente e a gente pensa nessa classificação como uma classificação que a gente chama de evolutiva ou natural. Eu vou avançar logo para as imagens, para a gente poder conversar sobre o que a gente chamou de análise filogenética. A análise filogenética, caras, ela é representada por essa estruturazinha, que é uma árvore filogenética, que também pode ser chamada de cladograma. Cada um desses braços aqui, ó, é um táxon e também é chamado de clado. Aí, esse nó aqui, ó, que são esses pontos de bifurcação, os pontos de separação, tem formas diferentes de a gente representar isso. Esse nó, ele pode representar um ancestral anterior e ele pode representar também o evento, cara, de especiação, que é exatamente a cladogênese, que é o tempo em que aquele grupo populacional antigo deu origem a 2 grupos modernos. Então, como eu estou dizendo, ó, como eu comentei anteriormente, essa linha aqui, ó, ela é basicamente uma linha do tempo, tá? Ele está falando sobre os eventos que levaram à variação. O que um heredograma, ó, o que um cladograma ou uma árvore filogenética não expressa para a gente? Quando foi que esses eventos aconteceram? O que uma árvore filogenética ou um cladograma não expressa para a gente? Quem que é o organismo que está aqui? Quem que é o organismo que está aqui? Quem que é o organismo que está aqui? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que nós estamos chamando de ancestral? Criaturas que existiram antes da existência da espécie que você está analisando. Filhotitos? O estudo de ancestrais ele é extremamente baseado na análise fóssil. E como eu comentei com vocês, o registro fóssil é extremamente incompleto. Então, o que a gente faz é alimentar bancos de dados com softwares que rodam essas análises gráficas. E esses softwares geram para a gente, cara, uma série de cladogramas ou de árvores filogenéticas diferentes. Os cientistas das áreas, o que eles passam a fazer é discutir quais dessas árvores, cara, são mais contundentes com os dados de comparação que eles têm e eles escolhem uma dessas árvores para poder representar um determinado filo, um determinado reino, uma determinada ordem. Então, é isso, tá? É baseado na análise comparativa, mas é baseado também na escolha.
Como alguns desses dados envolvem informações que aconteceram no passado, para algumas delas a gente não tem como voltar no tempo e fazer assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ancestral desse bicho que você tá vendo agora, tá bom? Paladino, isso significa que uma parte dessa análise ela é hipotética? É. O melhor que a gente é capaz de fazer é pegar criaturas que existem hoje, compará-las do ponto de vista de biologia molecular, bioquímica, por exemplo, e estabelecer os graus de diferença entre elas. Paladino, se isso não é possível, por que você tem então aqui, ó, esse esqueminha aqui relacionado a milhões de anos? Filhotitos, eu preciso que você tenha em mente que isso aqui é extremamente hipotético, tá? A gente usa uma hipótese baseada em evidência dos fósseis que são encontrados em rochas mais ou menos dessa época. Mas isso aqui tem uma margem de erro, tá? Não é exato, tem uma margenzinha de erro. Cara, o chat não abriu para mim. Isso tá me deixando o chat aberto. Vamos lá. Filhotitos, olha só. Dentro de sistemática filogenética, tem alguns conceitos que são importantes da gente discutir. Do que eu estou chamando de grupo monofilético, parafilético e grupo polifilético. Vamos conversar sobre cada um deles. Esse slide aqui deu uma ideia geral, mas eu vou avançar para os slides um pouco mais para frente, porque ele vai conversar sobre cada um desses de maneira separada. Então, olha só. Aqui, eu peguei um exemplo, por exemplo, do grupo dos vertebrados. Aí eu tenho aqui, ó, os peixes, os anfíbios, aí os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Paladino, mas os mamíferos não tinham que estar na ponta? Não, eles não têm que estar na ponta, tá? Dessa forma que ele está representando aqui, ele está dizendo o seguinte, que esse conjunto de criaturas aqui, por exemplo, as aves, tem mais coisas em comum com o que a gente chama de répteis, que é esse grupo aqui, do que as aves têm em comum com os mamíferos. Como que você sabe isso, Paladino? Manos, você vai fazer uma comparação baseada na distância de nós. Olha só, o nó dos répteis está bem aqui, ó, certo? Aí, o nó das aves está aqui. Para sair das aves e chegar nos répteis, você vai fazer assim, ó, eu pulei 1, 2, 3. Beleza, então eu tenho 3 nós de distância entre a ave e o réptil nesse gráfico. Ok. Para sair das aves e chegar nos mamíferos, olha só, eu vou ter que passar por 1, 2, 3, 4. Isso significa que as aves, pela indicação dessa análise desse gráfico, elas estão mais distantes dos mamíferos, porque eu tive que saltar 4 nós para chegar até eles, do que elas estão distantes dos répteis, de onde eu tive que saltar somente 3 nós para poder chegar até eles. É essa a análise que você faz. Filhotitos, o que nós chamamos de grupo monofilético? Um grupo monofilético, cara, é um grupo que vai envolver um ancestral e todos os seus descendentes. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou pegar isso aqui, ó, como ancestral, e eu quero criar um grupo monofilético a partir desse nó. Eu quero criar um grupo monofilético a partir desse ponto. Para poder fazer isso, filhotitos, eu teria que pegar esse ponto e englobar tudo que surgiu a partir dele. Ou seja, todo esse segmento aqui, ó. Tá? Eu teria que pegar, basicamente, todo esse segmento aqui, ó, para poder chamar esse grupo de grupo monofilético. Se eu levar em consideração esse nozinho aqui, ó, beleza? Tem uma pergunta. Tá bom. Como que você faz para poder analisar grupos monofiléticos? Como para poder analisar um grupo monofilético você vai ter que partir desse nó, o tanto de grupos monofiléticos que é possível serem formados são tantos quantos nós existirem. Eu acho que a primeira questão da nossa lista, né? Quantos grupos monofiléticos são possíveis serem formados a partir daquele gráfico? Tantos quanto nós existirem. Então, vou te dar um outro exemplo. Para eu poder formar um grupo monofilético a partir desse ponto aqui, ó, dos tetrápodos, eu teria que pegar todo esse ponto aqui e tudo que derivou a partir dele. Olha só. Aqui eu formei um outro grupo monofilético. Então, olha só. O grupo azul é um monofilético e o grupo vermelho, que eu acabei de desenhar, também é um grupo monofilético. Vamos fazer mais um? Olha só. Cheguei aqui nos aminiotas. Vocês revisaram embriologia recentemente com a Olivia, né? Então, a miniota é o grupo dentro das criaturas, cara, que vai apresentar o ovo amniótico, vai apresentar o anexo embrionário âmnio. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o grupo monofilético dele é todos os seres, ou toda a ramificação de seres que surgiu a partir desse ponto.
Então, olha só. Nesse esquema, se você puder, ignora o que está desenhado aqui por enquanto. Nesse esquema, filhotitos, eu criei 3 grupos monofiléticos. Eu criei o grupo monofilético em azul, que é o grupo monofilético dos vertebrados. Eu criei o grupo monofilético vermelho, que é o grupo monofilético dos tetrápodos. E criei o grupo monofilético dos aminiotas, que é esse grupo que está em amarelo. Beleza? Então, toda essa discussão que está aqui... Então, toda essa discussão que está aqui, ela está baseada nessa ideia. Grupos monofiléticos vai envolver, então, um nó e tudo que se deu origem a partir daquele nó. Outro jeito de falar, um ancestral com todos os seus descendentes. Beleza até aqui? Ok. O que nós estamos chamando de grupo parafilético? Filhotitos. De novo, desenhar. Vamos supor que eu leve em consideração aqui, ó, esse ponto aqui, ó, onde está marcado os répteis. Nesse gráfico que está desenhado, você percebe que o ramo das aves surgiu a partir dessa ramificação também? O que aconteceria? Se eu pegar esse grupo, cara, e desenhar aqui, ó, e fizer só isso aqui, ó, eu deixei um dos ramos de descendência desse ponto aqui de fora. Esse ramo que eu deixei de fora é as aves. Se eu fizer isso, se eu fizer esse desenho azul aqui, ó, eu criei um grupo que é chamado de parafilético, porque ele excluiu um dos ancestrais desse ponto aqui, ó. Ele deixou de fora um dos ancestrais desse ponto. Deixa eu desenhar um outro grupo parafilético aqui, ó. Pronto. Amores, se eu usar esse nó aqui, ó, como exemplo, e fizer uma representação nesse gráfico aqui, ó, só em relação a esses 2 grupos aqui, esse é um grupo parafilético. Por quê? Porque crocodília e aves se derivaram também desse ponto e eu deixei eles de fora. Então, queridos, olha só. O que eu preciso que você tenha em mente é que entender o que é grupo monofilético e o que é grupo parafilético é importante, mas a análise de grupo monofilético e parafilético tem que ser feita caso a caso. Depende do cladograma que está desenhado para você e de qual foi a informação que foi marcada. Tem uma dúvida aqui, ó. Professor, eu só posso fazer isso em relação a todos os grupos ou eu posso fazer isso quando for um grupo só? Pode fazer em relação a um grupo só. Vou te dar um outro exemplo. Ó. E aí eu preciso, Júlia, se você puder, especifica o que você está chamando fazer isso. Se liga. Vou colocar esse ponto bem aqui, ó. Filhotinhos, se eu pegar esse ponto aqui, ó, e fazer só esse desenho aqui, isso aqui é um grupo parafilético. Desse jeito aqui, ó. Porque eu peguei esse ancestral que deu origem tanto a esse braço quanto deu origem a esse braço, deu origem tanto a esse clado quanto deu origem a esse clado, e eu deixei esse clado aqui de fora. Vamos fazer um grupo monofilético dele? Vou pegar esse ponto aqui agora, ó. Pronto. Agora, esse aqui é um grupo monofilético, porque eu peguei esse ponto como referencial e eu incluí tudo que se derivou a partir dele. Então, eu preciso que você entenda que essa análise de monofilético, de parafilético, ela depende do referencial. E aí, o último ponto que a gente vai analisar é o que a gente chama de grupo polifilético. Filhotitos, o que vai acontecer aqui com o grupo polifilético? Vou desenhar de novo. Já tem um que está representado aqui. Vou usar o mesmo de vermelho. Suponha, por exemplo, cara, que você crie um grupo usando somente os peixes e os anfíbios. Pronto, acabei de criar esse grupo, tá? Inventei ele. Esse grupo, ele é monofilético. Eu tenho um probleminha, filhotitos, porque é o seguinte, o grupo que deu origem aos mamíferos, cara, não deu origem aos peixes. Então, se eu colocar um grupo envolvendo somente os peixes e os mamíferos, se eu deixar os anfíbios de fora, isso aqui não é um grupo monofilético, porque eu vou ter pulado esse nó aqui, ó. Então, se liga, eu vou marcar esse nó aqui, vou marcar esse nó aqui, e nesse grupo que eu construí, eu estou deixando de fora esse nó aqui, ó. Esse nó não faz parte do meu grupo. Aí, nesse desenho que a gente criou aqui, nesse desenho que a gente fez, o que vai acontecer? Esse ancestral aqui, ó, é ancestral dos mamíferos, mas ele não é ancestral dos peixes.
Então, para poder ser representado, esse grupo precisaria incluir ancestrais, cara, que não são comuns a todos os representantes do grupo. Porque esse ancestral aqui é ancestral do mamífero, mas não é ancestral do peixe. Quando isso acontece, a gente chama esse grupo de grupo polifilético. Beleza? Filhotitos, qual que é o rolê? Grupos que foram montados baseados em critérios evolutivos vão montar grupos que são monofiléticos. Grupos que são baseados em outros critérios, que são classificações artificiais, não evolutivas, não naturais, vão formar grupos parafiléticos e polifiléticos. Aí, nas próximas imagens, eu fiz a mesma coisa. O que é um grupo monofilético? É você considerar um ancestral e todos os seus descendentes. O que é um grupo parafilético? Quando você considera um ancestral, mas deixa alguns descendentes daquele ancestral de fora. O que é um grupo polifilético? Se eu selecionei só esses três aqui, ó, deixa eu só trocar meu chat aqui de lugar. Se eu selecionei só essas três criaturas, queridos, olha só, esse aqui é ancestral desse, mas esse aqui não é ancestral desse aqui. Esse aqui, ó, esse nó, é ancestral dessa criatura, mas não é ancestral dessa criatura. Quem seria o ancestral desses três seres aqui? Se eu tivesse pegado o nó aqui embaixo. Aí eu teria feito um grupo monofilético. Esse grupo aqui é um grupo polifilético, porque os ancestrais deles, ó, o ancestral desse não é comum a esse e não é comum a esse. Então, você está em paz que cada análise dessa depende do referencial, depende de qual foi a informação que foi mandada para você. E aí existe uma dúvida aqui, ó. Eu poderia dizer que a quantidade de grupos monofiléticos é a quantidade de nós presente no cladograma? Exatamente, você vai computar pelo número de nós. Tantos quantos forem os nós presentes, a partir deles você vai ser capaz de derivar grupos monofiléticos. Vamos brincar? Olha só. Um nó, um grupo monofilético. Outro nó, só arrastar essa barra aqui rapidinho. Outro nó, outro grupo monofilético. Outro nó, outro grupo monofilético. Entende onde eu vou chegar? Então, por exemplo, nesse sisteminha aqui, ó, seriam possíveis serem formados 1, 2, 3, 4, 5 grupos monofiléticos. Olha nesse desenho de cá. 1, 2, 3, 4. Eu poderia criar 4 grupos monofiléticos. Ó, um grupo monofilético, um grupo monofilético, um grupo monofilético, um grupo monofilético, envolvendo todo mundo. Beleza? Então, sempre essas análises de mono para poli vai depender do seu referencial. Deixa eu só passar para o mouse. Fechar isso aqui. Tá bom. Termos específicos. Cara, o que nós chamamos de apomorfia? É uma novidade evolutiva, é uma característica que surge pela primeira vez em um grupo. Então, vou te dar um exemplo. Flores. É uma apomorfia que está presente no grupo das angiospermas. Vasos condutores. É uma apomorfia que surge logo depois das briófitas. O que eu vou chamar de plesiomorfia? É uma característica antiga. Será que eu coloquei um slide de botânica aqui? Podia tanto? Não coloquei não. Caras, me dá um instantinho, deixa eu abrir um slide de botânica aqui, vai facilitar demais nossa vida. Deixa eu abrir uma árvore filogenética de botânica aqui. Rapidito. Só para eu dar um exemplo prático. É exatamente o que a gente vai fazer depois ao longo de todo o nosso processo de estudo de zoologia. Eu vou compartilhar de novo o slide. Eu peguei uma imagem aqui na internet, acrescentei ele. Essa imagem não está com a resolução melhor do mundo, não, mas ela vai resolver nossa vida.
Compartilhando a tela com vocês. Tá bom. Breve. Filhotitos, olha só. Grupo das plantas, tá? Antes de enviar isso para vocês, eu pego uma imagem melhor, eu peguei a primeira que apareceu para a gente ganhar tempo. Se liga. Vasos condutores surge depois das briófitas. Então aqui, ó. Primeiras plantas vasculares. Depois surge semente, grão de pólen, tubo polínico. E aí, flores e frutos. Olha só. Vou voltar no slide anterior. Apomorfia é uma novidade evolutiva. Se ela for compartilhada por mais de um grupo, isso é uma sinapomorfia. Então, olha só, vasos condutores é compartilhado por pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ou seja, ela é uma apomorfia do tipo sinapomorfia. Se essa novidade evolutiva for exclusiva de um grupo só, e aí é bem comum as autapomorfias estarem presentes em grupos terminais, ela é uma autapomorfia. Por exemplo, flores e frutos está presente única e exclusivamente no grupo das angiospermas. Por isso, ela é uma apomorfia do tipo autapomorfia. O que seria uma plesiomorfia, que é uma característica antiga? Para as angiospermas, meus amores, vasos condutores é uma característica plesiomórfica, é uma plesiomorfia. Porque vasos condutores está presente nas angiospermas, mas tinha surgido lá atrás. Olha só, sementes, por exemplo, para as angiospermas, é uma plesiomorfia. É uma característica considerada ancestral. Não ancestral, mas uma característica considerada antiga. Tá? Então, é essa ideia. Ó. Plesiomorfia ancestral, apomorfia uma característica nova. A apomorfia, se for de vários grupos, semente, gimnosperma e angiosperma, é uma sinapomorfia. Se for de um grupo só, autapomorfia. Beleza? E já adiantando, sim, o próximo conteúdo nosso, não necessariamente da próxima semana, mas o próximo conteúdo nosso é zoologia. Filhotitos, olha só, nesse nosso encontro, a gente fez um bate-papo a respeito de classificação científica. Enquanto você estiver estudando botânica, filhotinhos, vai relembrando o que a gente discutiu aqui em classificação científica. Enquanto você estiver estudando, por exemplo, microbiologia, os grupos de fungos, os grupos de algas, por exemplo, lá entre os protozoários, você lembra que tem os risópodes, os sarcodíneos, você tem os ciliados, os flagelados, por exemplo, os mastigofora, apicomplexa. Todos esses termos estão associados à classificação científica. Quando a gente chegar na zoologia, a gente começa a zoologia conversando sobre reino e depois a gente já passa o estudo para filos, porífero, quinidário, plateuminto, nematóide, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e cordados. Então, toda essa discussão, eu considero ela preliminar, né? Porque à medida que você for avançando nos próximos assuntos, botânica, microbiologia e zoologia, esse bate-papo a respeito de classificação científica, ele vai estar embutido já nas discussões, beleza? Olha só, a gente tem alguns minutinhos ainda, eu vou abrir o nosso chat, né, na nossa lista, teve exercício que você teve dúvida, que você queria ou gostaria que a gente desse uma olhada? Eu vou disponibilizar, tá? O gabarito dele comentado com vocês. Assim que essa aula aqui concluir, o sistema nosso aqui vai fazer a renderização da nossa aula e assim que ele concluir a renderização, eu vou disponibilizar o nosso gabarito comentado, ok? Mas se tiver alguma questão que vocês queiram que a gente converse a respeito dela, estou em paz e estou aqui disponível para isso. Acaba que, eu imagino que ela vai estar digital, né, para a maior parte de vocês. Filhotes, olha só, eu estou disponível para as nossas dúvidas, tanto na minha rede social, né, Paladino Prof. Bio, você pode mandar um direct, eu vou te pedir um pouquinho de paciência, muitos alunos, e aí eu levo um tempinho para poder atender cada um deles. Você pode enviar a dúvida lá na nossa pasta no Google Classroom, né? A vantagem lá é que ela fica fixa, então se eu não puder ver na hora, eu vejo depois, eu respondo. Um outro colega seu entrou, aí viu a dúvida lá, nossa, caraca, eu também tinha dúvida disso, não vou postar porque já tem aqui escrito. Períodos e dias que são difíceis para a gente, mas eu espero que a gente de verdade passe por eles com as nossas famílias ilesas. Estou torcendo muito pelo restabelecimento, né,
da gente se ver presencialmente de novo. Eu imagino que para você esteja super difícil e para nós professores também. E é isso. Tem uma pergunta da Nicole, se a lista de questões vestibulares ela precisa ser entregue só quando a gente voltar de aulas, tá bom? Aí você resolve e aí quando a gente voltar de aulas eu vou dar um visto nela, beleza? Pode manter ela junto do seu material. Sossego? Tem mais alguma dúvida, filhotitos? Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguma coisa mais que vocês estejam com dúvida?